Bom dia. Debaixo do céu azul de Goiás, eu estou tentando pela nona vez, fazer uma discussão a respeito de uma obra específica de Walter Benjamin. Essa obra é o Capitalismo enquanto Religião. Vamos começar discutindo quem foi Walter Benjamin. Walter Benjamin foi um dos nomes mais importantes do século XX. Perfeito? Apesar dele ter começado, digamos assim, o seu trabalho intelectual no fim do século XIX. Ele foi o criador da escola de Frankfurt, certo? Uma escola de pensamento muito importante. E ele deu continuidade e contiguidade a alguns elementos do pensamento marxista, embora ele próprio não fosse classicamente marxista. Deixa eu te ler e explicar com amor e carinho. Karl Marx, ele analisava a sociedade a partir de uma ótica historicista e materialista. Ele dividiu as sociedades no tempo pretérito, no tempo presente, de acordo com os modos de produção, um conceito fundamental da análise econômica e sociológica marxista. Esses modos de produção, capitalismo, feudalismo, modo de produção antigo, modo de produção asiático, socialismo, comunismo, um punhado de coisa que ninguém sabe o que é, embora fale muito sobre. Certo? É uma característica, infelizmente, do nosso país e dos nossos tempos. Enfim, esses modos de produção têm duas bases, a superestrutura e a infraestrutura. A infraestrutura é a base material da produção e pode ser dividida em forças produtivas e relações de produção. Sobre isso, o próprio Marx e muitos dos marxistas fizeram análises profundas e variadas. Mas a superestrutura, base jurídica e ideológica da produção, foi um assunto que ficou por se tratar, tanto por Marx quanto pela maioria dos marxistas. Walter Benjamin, que inclusive teve a sua tese de doutorado negada, trabalhou em cima desses conceitos e criou outras discussões profundamente interessantes, que inclusive uma hora eu quero fazer aqui. Ele discute a reificação da mercadoria, ele discute a propaganda, ele faz uma discussão interessantíssima sobre a arte, na questão da reprodutibilidade técnica. Então, Walter Benjamin faz uma série de discussões profundamente interessantes. Mas hoje eu quero começar com uma coisa, digamos, mais leve. É um texto de 3 páginas, denso, difícil, que ele não escreveu originalmente para ser publicado, então era para consumo interno, chamado O Capitalismo enquanto Religião. Uau! Qual que é a tese dessa obra? A tese dessa obra, ele já chega de voadora, é um texto de 3 páginas. Ele já chega de voadora falando o seguinte, ó, o capitalismo é uma religião cultural, ponto. Mas, incrivelmente, ele faz isso com análise marxista, ou pelo menos anticapitalista, a partir da leitura de outro dos 3 chamados porquinhos da sociologia. Deixa eu te ler e dar um break breve aqui. Como assim os 3 porquinhos da sociologia? Existem 3, digamos assim, sociólogos clássicos, né, fundadores, vamos pôr assim, da sociologia. Marx, do qual a gente falou, Max Weber e Emile Durkheim. Esses 3 têm visões mais ou menos distintas sobre uma série de assuntos. Perfeito? Mas vamos falar aqui rapidamente. Sobre o Estado, esse elemento importantíssimo, sem o qual o capitalismo não existiria, por exemplo, o que Durkheim diz? Que é uma forma superior de organização da sociedade. O que Weber diz? Que é uma instituição que exerce o monopólio da força e usa de burocracia para se relacionar com os cidadãos. Marx entende o Estado como um aparelho jurídico, ideológico e opressor da classe dominante. Mas não é sobre esse aspecto em particular que eu quero comentar. O que eu preciso dizer é a obra magna de Max Weber que o nosso colega Walter Benjamin analisou. Um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, no qual Max Weber basicamente diz que os calvinistas, a ética calvinista, foi responsável pelo surgimento do capitalismo, na interpretação de Weber do termo. Por quê? Porque era uma ética que valorizava o trabalho, a acumulação de bens e, sobretudo, que encarava o enriquecimento como uma espécie de indicativo que a pessoa poderia ser salva.
Agora, e esse é um ponto que Weber não discute, mas está claro na Bíblia. Em momento algum, Jesus disse isso. Jesus era filho de carpinteiro, não era uma pessoa rica, nós estamos falando do Império Romano. Eu já vi um punhado de gente falando bobagem, Jesus seria considerado rico. Não seria, gente. Só procurar, eu tenho vários livros, se quiser eu mostro para vocês. Coloca aí nos comentários, leia, mostra o livro, eu mostro. Há vários livros que mostram como era a vida dos ricos no Império Romano. Vocês podem ter certeza absoluta que carpinteiro não era considerado rico no Império Romano. Os discípulos de Jesus, o único rico era Mateus. Os outros eram pobres, pescador, gente simples. E o fim dos discípulos de Jesus foi ser crucificado. Na verdade, todos eles foram mortos, né? Uma morte auto-infligida, e os outros foram assassinados. As mortes mais horrendas possíveis que foram martirizados. Então, dizer que Jesus salvou você, e a prova disso é que você é rico, não se ampara na Bíblia. É nesse sentido que a gente pode concordar com o texto de Walter Benjamin, que o capitalismo é uma religião. As pessoas que cultuam o capitalismo comportam-se como religiosos. Nós já discutimos no texto anterior sobre a totemização da sociedade ocidental contemporânea. Quer dizer, você pega a liberdade, que é um conceito não filosófico, não tem relação nenhuma com a liberdade que foi defendida pelo iluminismo e pelos mártires da Revolução Francesa, e transforma ela num tótem, uma coisa que tem que ser deificada. Isso é idolatria. Porque essa liberdade que o capitalismo defende é a liberdade do indivíduo. Não tem nada a ver com a liberdade filosófica, correto? E a acumulação de riqueza, que não foi defendida na Bíblia, lá se fala de riqueza espiritual, também não tem relação nenhuma com o cristianismo, mas tem com o capitalismo enquanto religião, que inclusive vários grupos protestantes defendem de maneira quase idólatra, e que, repito, não se ancora na Bíblia nem na boa prática do cristianismo. Mas essa é uma discussão mais longa do que isso, e que eu quero fazer aos poucos. Por enquanto, eu espero que isso sirva como introdução. Perdão por estar gaguejando, porque é a 9ª ou 10ª vez que eu estou tentando fazer essa discussão. De toda forma, fiquem bem, tenham um bom dia.